Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na Sala de Aula do Futuro. E hoje nós vamos dar continuidade àquele trabalho anterior que você assistiu da aula sobre o plano cartesiano. Na aula de hoje, nós nos comprometemos a trabalhar um pouco a marcação das coordenadas, correto? Vamos lá! A proposta agora é a gente fazer um exercício de marcação no plano cartesiano. Então, observando aqui a nossa tela, nós temos aqui o eixo X e o eixo Y, correto? Então, vamos colocar no primeiro ponto aqui para a gente fazer o exercício. Lembrando sempre que o primeiro valor vem de X, do eixo X, e o segundo valor vem do eixo Y, correto? Então, olha só, essa coordenada, então, seria qual? Vou dar um minutinho para você pensar. Certo? Então, o que acontece? Primeiro valor que a gente vai ter que pensar é no valor aqui que vem de x, que é o 6. O segundo valor é o 4. Então, o que a gente faria? Então, a ligação aqui, se eu fosse fazer um pontilhado, seria a ligação do 6 até o ponto vermelho e a ligação do 4 até o ponto vermelho. Então, eu tenho aqui a coordenada 6 e 4. Próximo. Eu tenho aqui, olha só, a coordenada 2 e 1. Sempre eu vou olhar primeiro o eixo X, depois o eixo Y. Então, coordenada 2 e 1. Em seguida, vamos lá. Terceiro ponto. Eu tenho aqui a coordenada 1 e 5. Sempre olhando primeiro o eixo X. Então, coordenada 1 e 5. No próximo. Esse já é um pouquinho mais elaborado, porque, olha só, tem uma coisa muito diferente em relação aos outros. Esse ponto, ele está exatamente marcado no eixo X. Quando isso acontece, sempre que isso acontecer, o Y é 0. Então, eu só vou ter o valor relacionado com o X. Então, a minha coordenada aqui vai ser 8 e 0. Porque o ponto, ele está, como se fosse sentado, né? Ele está sentado no eixo X, ele está dentro do eixo X. Então, por isso que a coordenada é 8 e 0. A mesma coisa vai acontecer com esse outro ponto, olha só. Ele está no eixo Y, ele está inserido no eixo. Então, o X vai ser 0. Então, nesse caso, lembra? Sempre vem a primeira coordenada do X, depois vem a coordenada do Y. Então, a marcação vai ficar, a coordenada vai ser 0 e 2. 0 para X e 2 para Y. Na próxima, eu vou olhar o quê? Primeiro, o valor que está vindo de x. Então, menos 3 e 3. Então, a coordenada vai ser menos 3 e 3. Observando que, como nós falamos anteriormente, do lado esquerdo da origem aqui do nosso plano cartesiano, eu vou ter os valores negativos aqui na horizontal. Tá? Por isso que o meu x aqui foi representado com menos 3 e 3. O 3 aqui é positivo, que está vindo da parte superior do y, que é toda positiva, correto? Em seguida, eu tenho a coordenada menos 5 e 2. Menos 5 e 2. Está aqui. Próxima. Coordenada, então, vai ser, primeiro, observando aqui o x, eu tenho menos 8, e o valor que está vindo do eixo y, 3. Então, eu tenho a coordenada menos 8 e 3. Olha só, novamente, a gente está mostrando sempre um exemplo relacionado com alguma parte aqui do eixo, né? Principalmente quando os pontos estão inseridos nos eixos, para chamar muita atenção que existe uma diferença grande, né? Quando o ponto está no eixo, no caso aqui no eixo X, o valor vai ser diferenciado. Então, na verdade, essa coordenada vai ser diferente. Ela vai ser, então, a coordenada menos 7 e 0. Por quê? O valor está relacionado com o ponto onde ele está. Ele está inserido no ponto X. Aliás, no eixo X. Esse ponto está no eixo X. Então, o que acontece? A coordenada, então, vai ser menos 7 e 0. Tá? Porque eu não estou fazendo nenhuma correspondência ao eixo Y. Ok? O eixo y aqui, na verdade, se eu for querer fazer essa relação de correspondência, ele está correspondendo ao 0. Olha lá, se eu sempre vou olhar a coordenada x e y, eu vou olhar então que aqui
o x é menos 7, correto? E o número que está vindo da coordenada y está sendo 0, né? Não seria nem correto a gente dizer que esse y é 0 porque não existe um valor para ele. Na verdade, existe. A coordenada que está vindo do eixo y é 0. Então, a coordenada vai ser menos 7 e 0. Na próxima, olha só, agora no outro quadrante, lembrando dos quadrantes, olha só, aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, né? Sentido anti-horário. Então, o que acontece? Primeiro eu vou olhar o valor que está vindo do x, menos 9. Em seguida, eu vou olhar o valor que está vindo do y, menos 1. Então, a minha coordenada vai ser menos 9 e menos 1. No próximo, coordenada, olha lá, menos 2 e menos 2. Correto? Olha lá, menos 2 do x e menos 2 do y. Em seguida, menos 7 e menos 4. Está aí, coordenada menos 7 e menos 4. Ok? Na próxima, olha só, chamando sempre a sua atenção com relação aos pontos que estão inseridos nos eixos. Olha lá. Então, o que acontece? O ponto, ele está no eixo y. Então, eu tenho o valor de y menos 5. Mas ele também está relacionado com o x. Olha só, se eu puxar aqui a coordenada dele do eixo x, que é o que da horizontal, eu vou ver que a coordenada é 0. Tá? Não é uma coordenada nula. Nula no sentido de eu vou dizer para você que não existe, tá? Não é que ele não existe, ele existe sim. O x é 0. Então, por isso que a coordenada vai ser 0 e menos 5. Ok? Outra. Eu tenho aqui a coordenada 2 e a coordenada menos 4. Então, 2 e menos 4. Outra. Eu tenho aqui, ó, referência ao 7 aqui do eixo x e o menos 2 do eixo y. Então, minha coordenada vai ser 7 menos 2. Nessa outra, a gente enfatizou bastante essa situação nos pontos que estão nos eixos x e y, tá? Para a gente não ter mais dúvida. O que acontece? Quando a gente pega alguns exercícios para corrigir, para olhar, para identificar a dificuldade dos alunos, a gente percebe que a maior dificuldade é com relação à marcação nesses eixos, né? Então, olha só, primeiro, esse ponto aqui, olha só, é um ponto que está dentro do eixo x, mas não quer dizer que ele não tenha uma marcação aqui, aliás, que ele não tenha algo referenciado aqui ao y, ao eixo y. Então, o que acontece? O x é 4 e o y é 0, porque se eu olhar o eixo y, olha só, o valor que eu tenho aqui do eixo y é o 0, olha só, a coordenada que ele vai me chamar a atenção, então, vai ser qual? 4 e 0. No próximo, o ponto está no x aqui no caso vai ser 8, né? Esse ponto está no eixo x. Então, o que acontece? Ele está relacionado com o valor que vem do y, certo? Então, nesse caso, o y vai ser 0. O x, 8 e o y, 0. Ok? Perfeito? No próximo, olha só. Aqui meu x já vai ser menos 3 e o y vai ser 0. Porque ele faz uma relação aqui com o valor que está vindo do eixo y, que é 0. No próximo, x é menos 6 e o y é 0. No próximo, agora olha só, o ponto está no eixo y. Então, o que acontece? Ele tem o valor de y aqui bem declarado, que é 1. E o valor correspondente ao eixo x é 0. Se você correr aqui, você vai ver que é 0. Então, coordenadas 0 e 1. No próximo, também, olha só, o ponto está inserido no y. Então, como é que fica a minha coordenada? 0 e 3. Na próxima, eu tenho aqui a coordenada 0 para x e menos 2 para y. Por quê? Porque o meu ponto está inserido no eixo y. Né? A referência dele aqui para x é menos 2 e para y, desculpa, a referência dele para x vai ser 0 e a referência para y vai ser menos 2, correto? Aqui, eu faço referência ao ponto menos 4 no y. Então, o que acontece? Eu vou ter como coordenada 0 e menos 4. Por quê? Porque o meu x aqui, ele está tomando como referência aqui a origem. Então, meu x aqui é 0, né?
0 e menos 4. Perfeito? Eu espero que tenha ficado claro, né? Porque é onde normalmente as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. É com relação a essa questão do zero. Seja quando o ponto estiver no eixo x, nesse caso o zero vai ser o y, né? O y vai ser 0. E caso o ponto esteja no eixo y, que aí nesse caso o x vai ser 0. Ok? Bom, essa é outra situação que pode acontecer em algum exercício, aonde o examinador ele coloque para você determinar as coordenadas dos vértices de uma figura de um polígono, né, de um quadrilátero simples, como esse aqui, o quadrado. Então, vamos dar uma olhadinha, olha só. Esse primeiro vértice que nós colocamos de verde, essa bolinha verde, ele vai ter uma coordenada. Essa coordenada, lembra, ela tem a mesma, né, a mesma formação das outras anteriores. O valor inicial vem do x, que é 2, e depois o 3. Então, eu tenho a coordenada 2 e 3. No outro ponto, nós temos aqui a coordenada vindo, né? A coordenada vai ser escrita com os valores vindo aqui, no caso, menos 4 está vindo de x e o 13 está vindo do y. Então, a coordenada vai ser menos 4 e 3. A outra, nós temos aqui a coordenada menos 4 e menos 3, sempre começando pelo x, pelo eixo x. E a última, nós temos aqui a coordenada 2 e menos 3. Perfeito? Fazendo, então, aqui o gabarito do que nós falamos. Então, primeiro ponto aqui foi 2 e 3. Em seguida, menos 3, 2 e menos 3, desculpa, 2 que está vindo do x e menos 3 que está vindo do y. Menos 4, olha lá, x e menos 3 que está vindo do y. E, por fim, menos 4 que está vindo do x e 3 que está vindo do y. Perfeito? Esperamos que você tenha gostado dessa aula, né, de apresentação do plano cartesiano, que se você quiser depois mandar alguma dúvida para a gente, que a gente possa tirar, né, com todo carinho. E estamos aqui à disposição de vocês com outros vídeos sobre outros conteúdos. Nos siga, por favor, através do Instagram, Sala de Aula do Futuro, e aqui mesmo no YouTube, assistindo os nossos vídeos. Muito obrigada. Até mais. Grande abraço.